Olá, este é o Escúcelcast e eu sou Moisés Escúcel. Que prazer ter você aqui conosco. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal. Nos motive a continuar produzindo conteúdos legais com convidados especiais, como é o caso de hoje. Neste episódio, eu tenho aqui comigo alguém que é empreendedor, administrador de empresas, mentor de pequenos e médios empresários, e ele é aqui de Bento Gonçalves. É o marido da Aline e o pai do Bernardo, Ângelo Lucchesi Júnior. Que prazer te receber aqui, cara. Prazer meu. Agradeço o convite para nós poder debater, falar sobre o momento atual, falar sobre um pouquinho de empreendedorismo, enfim, trocar ideias para promover o Escúcelcast, promover o que é de Bento, que se não promover os amigos, quem te valorizou lá atrás, infelizmente vai se perdendo as alianças, vai se perdendo as amizades, os conhecidos, e aí a gente não valoriza quem tem que valorizar. Falando isso, tu quer dizer que o resultado do sucesso, em parte, ele se deve às parcerias que a gente tem durante a vida, e mantendo essas parcerias, tem a ver com isso também? Com toda absoluta certeza. Inclusive, eu me lembro quando eu tinha o sushi, começando... Faz tempo, hein? Faz tempo. Começando aí na... Tu já tinha esse cabelo branco Já. assim, cara? Piorou um pouquinho. Não, mas tu ainda que tu tem cabelo, eu não tenho nem cabelo, exato. cara. Mas como é que foi lá há uns 8 anos atrás, quando ainda tu estava na política, enfim, né? Na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. E eu me lembro que era um dos clientes mais assíduos, que tu ia no sushi. E, cara, então, por que eu não posso retribuir o convite do amigo que tá aqui na noite debatendo? Eu acho que esse tipo de vínculo não vai garantir nada no futuro de ninguém, mas tu lembrar de quem lembrou de ti, de quem te valorizava, eu acho que isso é fundamental. Legal, cara, bacana mesmo. É verdade. E tu me diz uma coisa, cara, hoje a gente vai falar sobre o teu empreendimento e sobre outras tantas coisas, né? Tu trabalha hoje no ramo de venda, distribuição de bebidas, né? Que é a Cainelli Cainelli Bebidas, né? A empresa é uma empresa familiar de muito tempo, né? A empresa, quem criou a empresa foi teu sogro, o seu Pedro, né? Pai dele. O pai dele Seu aí. Tacílio Cainelli. Há quantos anos atrás isso? Hoje faz uns 58 anos, 57, foi 60 e... Na verdade, nem começou como bebidas. Começou como... era fogareiro, lampião. Não era nem no ramo de bebidas. Aí depois foi pro gás, aí foi ampliando. Certo. Assim, começou... Na verdade, antes a bebida era o gás, né? Era o gás. Aí não existia só vender Coca-Cola ou... Era... ô Tacílio, vem cá, vende aí. Não tinha essa... das grandes marcas serem fortes. Certo. Era muito diferente. Naquele tempo, nem rua tinha lá onde é que tem empresa hoje. Então, Pois é. evoluindo. Mas começou ali. Começou ali. Como é que é o nome ali da rua? É a General Gomes Canelli. General Gomes e Canelli. aquela que abriu foi a Ricardo Cainelli. Certo. Que era? Que era o irmão do Tacílio. Irmão do seu Tacílio. E o Tacílio tinha quantos filhos além do Pedro? A Clélia. Eram 2 só. Milagre. Então a empresa era do pai. Dois filhos era só, do pai e dos 2 filhos ali. É isso aí. Certo. Tá certo. Legal. E tu, como é que foi a tua entrada na empresa? Foi através da Aline? Quando nós... Ou tu foi trabalhar lá e encontrou a Aline e tal? Não, como é que foi? Eu trabalhava ainda na Italínia, né? E aí Trabalhou muito tempo na Italínia, cara? Trabalhei 3 anos. Ramo moveleiro. No moveleiro. E quando eu comecei na Italínia, 6 meses, comecei a namorar a Aline, enfim, esses 3 anos... Ela trabalhava lá também? Não? Ela trabalhava na Cainelli. Lá na Cainelli, sim, tá certo. Mas a ideia foi que eu comecei a passar uma visão do que a gente via nas lojas, né? A gestão, enfim, porque... Tu fazia o que na Italínia? Na Italínia eu era gestor, certo. Né? Gestor comercial. Certo. Então a gente tinha 7, 8 representantes, 150. Cuidava dos representantes, das lojas, e tal, atendimento das lojas, enfim, né? Atendimento da logística. Exatamente. Então o que a gente sempre priorizava? O que a gente prioriza?
que isso que eu fui passando para a Aline. Desde o atendimento, uniforme, tapete na entrada da loja, sabe? São coisas básicas que a maioria... Mas que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Na maioria não se dá conta. Uhum. E o principal, quando tu começa a estagnar o teu negócio, que tu não vê mais crescimento, começa a diminuir a qualidade de atendimento, tu começa a diminuir a qualidade no produto. Isso eu vejo, estando no ramo agora de bebidas, eu vejo isso nos restaurantes, hotéis, enfim, o que seja. A primeira coisa é achar que o problema é no fornecedor. Não que o problema está interno. O problema está no fornecedor. Ele está me cobrando muito caro. Preciso ir atrás de uma água mais barata. Preciso ir atrás de um... Não é isso. Tu até pode economizar 300, 400, R$ 1.000 que seja. Mas um negócio que fatura 100 mil, tu não vai salvar nenhum negócio por R$ 1.000. Uhum. Então essa é uma das visões também, um dos pilares que eu passo e que eu enfatizo muito, que não adianta achar que o problema é externo. Volta pro interno. O problema está interno. Mas deixa eu te pedir, cara. Então, empresa de quase 60 anos, meio século, né? Que começou lá vendendo lampião, vendendo gado, depois foi para as bebidas, que tinha um modelo de negócio. E aí chega o Ângelo lá, através da Aline e tal, e implementar tudo isso, cara, dentro da empresa, como é que foi? Não é fácil. Antes... E aí a Aline te convidou para trabalhar lá, como é que foi? Conquistou o sogro, aquela coisa e tal. Mas antes mesmo de eu entrar na Cainelli, foi aí que foi a primeira reforma mais bacana, que até teve lá, que tu viu, que a gente reformou. Exato. Aí começou a entrar no ramo de vinhos, entendeu? É porque ali, cara... Marcelo, tá pegando bem o som do Ângelo aqui? Se quiser aproximar um pouco mais pro lado, vem mais assim. Aí? Não, só fica mais de frente, porque ele capta aqui, ó. Aí acho que vai pegar bem. Quando entrava ali, era um porãozão, né? Uma coisa mais antiga, tinha o chopp lá. Eu até falava pra ele, era um bolicho. Isso, era uma coisa mais simplesona. Até tinha lá a prova do chopp, eu lembro há anos atrás, né? Isso há 10, 12 anos, sei lá. E daí eu acabei nunca mais indo lá. E um dia eu entrei que lá tava transformado, cara. Prateleirazinha de verniz, uma coisa linda, né? Então, a primeira mudança foi essa. Sim, essa foi a primeira mudança. E o sogro aceitou numa boa fazer isso, cara? Aceita e não aceita, mas é que assim, não existe nenhuma empresa que não tenha discórdias quando tem mudança. Certo. E quando tu muda a cultura inteira, é mais complicado ainda. Entendeu? Introduzir novos produtos. Imagina, que era uma referência a trabalhar com água e cerveja. Pois é. Agora eu vou começar com vinho. Chopp também, né? Estilo, entendeu? Aí tinha chopp e tal. Você imagina não diminuir, mas introduzir um produto novo. Vinho, não só vinho, destilado, enfim, toda uma gama de produtos. Tu mudar até o jeito de fazer a entrega. Porque quando eu conheci a Aline... Entrega, atendimento, tudo, né, cara? Tudo. Coisas básicas eu já comecei a passar antes de estar dentro da... Porque tu não precisa estar dentro do negócio para ver o que você melhorar. Com ela ali. Né? Uma coisa básica que não tinha, que eu até falei para ela, foi a primeira coisa. Aline, entrega, precisa se organizar. Compra um quadro urgente com os dias da semana para priorizar as entregas. Porque em qualquer restaurante que tu vai fazer entrega é o dia e horário. Tudo programadinho, né, cara? Entendeu? Então, se tu não tiver uma mínima organização de que dias tu vai fazer entrega, até, digamos assim, é uma logística, é uma pequena logística, mas isso faz toda a diferença. Tu precisa otimizar principalmente custo hoje. Porque se daqui a pouco eu vou fazer uma entrega lá em Garibaldi, vou fazer uma outra lá em Pinto Bandeira... Claro, tem que ter uma programação para não... Então, hoje, esse tipo de custo, sim, vale a pena avaliar e perder alguns minutos do teu dia, do teu mês e planejar o que eu posso melhorar no operacional, né? Mas o que eu enfatizo, inclusive, para os pequenos e médios aí, amigos empreendedores, não se detenham ao operacional. Você precisa focar no estratégico. E me diz uma coisa, cara, quando tu estava na Italina, tu já era formado em administração. Já.
E essas coisas aí, essas dicas, olhar para dentro da empresa, isso tu tirou do curso ou na vivência? E acho que muito mais coisa tu tirou também depois que tu foi lá pro Cainelli, né? Sim. Porque antes da Italina também era um modelo que tu tinha que mais ou menos seguir, né? A administração, vou falar bem a verdade. Para mim, eu entendo que a faculdade, em alguns casos, deveriam começar com 20 anos. A cabeça muda. Hoje, se eu fosse fazer uma faculdade, o aproveitamento seria 10 vezes mais. Entendeu? Porque com 18, 19 anos, o que tu vai? Vou administrar. Foi nessa idade que tu entrou aí. Nem tinha 18, era 17. Então, tu não tem noção. Tu não tem de quanto grandioso que pode ser fazer uma administração. Então, nesse sentido, é a vivência. Entendeu? Eu comecei, quando eu empreendi a primeira vez no sushi, foi aquele impacto. Saiu da Italina e tu foi pro sushi? Não, antes. Eu trabalhava na Unicasa. Faz tempo. Eu trabalhava na Unicasa, daí da Unicasa apareceu a oportunidade. Eu não tinha R$1 no bolso. Que era bom, hein? Era bom. Entendeu? Eu não tinha R$1 no bolso. Acho que foi um dos primeiros, né? Foi de delivery, era eu e tinha até o antigo lá, o X na frente, lá, que era Isso. Era de Lajado, enfim, nem sei se tem ainda. E eu falei, mãe, é 30 mil. Faz o empréstimo aí, eu pago. Ela fez, não consegui nada e fui pagando. E fazia muita coisa errada na época, mas eu nunca atrasei uma parcela com ela. E fiquei ali 1 ano e meio por aí. Vendi, ganhei a grana da venda, ganhei a grana da operação, enfim, paguei as contas e... Como é que tu foi parar no sushi, cara? Tu tinha feito algum curso? Não, apareceu a oportunidade. Na verdade, era R$25 mil para comprar o sushi. E eu falei, pega mais 5 para dar o giro. Porque eu não tenho. Deu. Por isso que o que eu falo, estudo tem que ser feito para botar um negócio. Tem que avaliar alguns fatores, ponto comercial, funcionário, pessoas, tem. Mas, quando tu quer fazer, tu quer que o negócio aconteça, nada vai impedir. Hoje eu vejo muita gente assim, claro, fazendo loucura. Não pensando, não fazendo cálculo nenhum. Por isso que tu vê tanto abre e fecha de loja, de restaurante. O pessoal não tem um mínimo de discernimento e cálculo. Sendo que a gente tem aí o Sebrae, tem Senac, tem diversos pra apoiar, órgãos aí. Eu preciso de uma consultoria antes de abrir para ver se é viável. O pessoal faz de graça. Entendeu? O brasileiro falta a cultura e aquela educação financeira, que inclusive nas escolas deveriam botar mais. Hoje, a maioria com 18, o que tu tem guardado? Nada. Não, ninguém tem, não. Já é difícil ter com 40, 50, entendeu? E ter com 18. Então, e esse é um dos pilares que eu bato pra ali, né? Todo mês tem que botar o dinheiro lá na conta do Bernardo. A gente começou agora... 1 ano e pouquinho, mas ele já tem a grana dele, porque eu quero dar Quando ele chegar nos 18, que ele tem uma grana para poder escolher. Eu quero fazer tal faculdade, eu quero ir morar fora, eu quero... Não sei. Mas é a cultura que precisa mudar, que é aquela cultura, aquele jeitão, aquela coisa, que até nisso o mundo tá evoluindo. Certo. E nós estávamos falando, né? Eles vendiam cerveja, água, essas coisas aí, introduziram o vinho, o destilado. Como é que foi essa mudança da oferta do tipo de produto, né? Porque claro que mudou a clientela. Mudou não, talvez manteve os antigos, mas incorporou uma clientela totalmente diferente, né, cara? Sim. Inclusive no e-commerce que vocês têm ali, né, também. Foi muito bacana nessa questão, porque por ser distribuidor, geralmente a gente é conhecido por preço baixo. Hoje não existe mais isso, porque Coca-Cola vende direto, grandes empresas vendem direto. Então, não existe mais, o distribuidor é mais barato que o mercado, como era uma vez. É basicamente a mesma coisa. Às vezes até o mercado é um pouco abaixo. Porque tu vai pegar uma rede de atacados, vai comprar muito mais do que nós. Então, óbvio que eles vão ser mais baratos em alguns produtos. Certo. Mas a gente briga por atendimento, outros diferenciais. Mas voltando aí para a questão dos vinhos, foi bem bacana porque qual que é a ideia? Nós aumentarmos o mix, vender mais para o mesmo cliente que já vai lá e buscar novos clientes. Certo.
E com o e-commerce a gente começou a buscar, Busca cliente né, todo o para o país, Brasil né? inteiro. Então, e o nosso foco inicialmente foi vinhos nacionais, Aham. porque não existia um e-commerce para vinho nacional, especificamente voltado para o vinho nacional. Depois, com a pandemia, enfim, surgiram bastante lojas focadas no vinho nacional, mas antes não era nessa proporção. Muito Tanto vinho que, argentino, chileno, do mundo todo também, né? exatamente, tanto que diversas vinícolas apareceram aí depois da pandemia, porque tem muito campo para explorar aí Uhum. nesse setor da uva e do vinho. Certo. Inclusive, a gente toma pouco vinho. A média brasileira é 2,1. A Argentina, que é o vizinho aí, é 18 Poxa vida. litros por pessoa no ano. Então, tem gente que pode enxergar assim, bah, mas aí não é um bom lugar para vender vinho. Pois é. Eu já acho o contrário, que é um excelente lugar para vender vinho. E tá crescendo muito essa cultura. Muitos, como diz o Pedro, muitos fregueses que tomavam cerveja foram pro vinho. Inclusive o homem, pá, aquela sensação, aquela coisa de tomar cerveja. Não, vou tomar um vinho. Muito melhor, mais saudável. Uhum. Isso acho que também vem com a idade, né? O amadurecimento. Aí o corpo já começa, a cerveja estufa e tal, não sei o que. O vinho não, é mais leve, mais tranquilo. Tu vai tomar com mais calma, Exatamente. aquela coisa, tu tá mais em casa. E é um mundo totalmente restaurante. novo. É um mundo bacana. Certo. Quando tu entra no mundo do vinho, é bacana. E antes da loja, tu já era assim apreciador de vinho e tal, ou isso veio surgindo lá depois? Surgiu na loja. É. Nunca tinha tomado uma taça de Porque eu vinho. vejo ali nas tuas redes sociais, no Instagram, não sei se no Facebook, mas eu vejo no Instagram e depois vai ter no descritivo do vídeo todos os teus endereços, endereço da loja, telefone. Mas eu vejo ali que tu dá, inclusive, dicas, né? Tu é sommelier, tu fala sobre os vinhos, sobre degustação, sobre a comida adequada, o vinho adequado para cada comida, né? Esse é o próximo pilar aí que a gente, voltando pro e-commerce, né? Então a gente também, na adega, produzir mais conteúdos diários para esse pessoal que está começando nos vinhos, espumantes, porque às vezes se cria uma mistificação no mundo do vinho, que é difícil de tomar ou de apreciar. Não, mas é simples. Só tem que saber o vinho certo, na ocasião certa. Entendi. Mas é um mundo bem bacana para conhecer. Certo. Ah, legal, cara, legal. Então o Ângelo foi lá para a loja, né? Com a Aline, com o Pedro vendo toda aquela mudança e as coisas começaram a mudar lá dentro, né, cara? E o seu Pedro encarou numa boa, foi indo bem e tal, foi aceitando, já falamos, né? Foi aceitando. Ainda hoje tem coisas que é difícil de ir mudando e tal. Algumas coisas são difíceis. Mudança não é que seja difícil, mas aquele sentimento de mudar alguma coisa que tu faz há tantos anos gera medo. Certo. E esse gerar medo, às vezes, tu trava. E às vezes, no cenário atual, que tu começa a escutar fábricas fechando, demissões, e não tá um momento, digamos, um momento favorável para tu empreender. Não tá. Não é tão fácil. Mas o que eu entendo é que se ficar parado, tu vira jurássico, tu vira pré-histórico. E tu vai perder para quem se... Tu vai perder para quem tá se especializando. Certo. Não se faz loucuras, mas também não dá para ficar estagnado. Cara, tu sabe que eu te pergunto isso porque... E não é só Bento, mas a realidade que eu conheço, mais próxima é Bento, né? Quantos e quantos negócios nós tivemos aqui, grandes empresas, potências, empresas que empregavam 400, 300, 400 funcionários e que fecharam. Claro que em alguns casos por má administração, mas eu acho que tem muito a ver com isso que tu está falando, né? De não se modernizar, de não acompanhar o crescimento, de não acompanhar... Cara, o mundo a cada dia ele está mudando com a tecnologia. Hoje tu pega um computador, um chat GPT no celular, você coloca ali, ele te diz tudo. Tudo. Absolutamente tudo. E se os empresários não forem nesse caminho... O caminho só. É fechar. Infelizmente. E hoje é um mundo muito novo até desse da inteligência artificial. Claro que tu não vai encaixar no restaurante. Não é tão simples. Pois é. Porém, vai começar a impactar em outras
em outras áreas, o que eu vejo, área industrial. Daqui a pouco tu não vai precisar ter o cara lá cortando uma chapa, alguma coisa, falando do moveleiro específico, não sei. Sim. Máquinas vão ser mais modernas, todo mundo vai ficar... É outra dinâmica. E hoje o que mais o pessoal vê é custo, é otimização de custo, é reduzir custo. Então, se tu não... A maioria das pessoas que eu converso não sabem nem o que é o chat GPT. As pessoas não têm noção. Não é que tu precisa ocupar o teu dia a dia, mas tu precisa ter uma ideia do que é essa coisa nova que tá vindo. Pois é. Claro que o que eu mais vejo também, as pessoas estão carentes de outras pessoas. O mundo tá virando muito só celular. O pessoal gosta de ir na loja, gosta de pedir dica, de conversar, de trocar ideias. E aí que vem a outra questão, é que precisa se especializar, inclusive na loja, no restaurante, que seja, tu precisa ser especialista em algum tema, para dar atenção e para poder explicar para a pessoa. Coisa que eu vejo hoje que pouquíssima gente faz. Pouquíssimo. Sabe que essa semana eu conversava com um gerente comercial de uma empresa aqui de Bento Gonçalves. E ele foi nessa linha aí que tu tá dizendo agora. Ele disse, olha, a gente tem um bom e-commerce, os nossos produtos, só tem 3 empresas no país que fazem os produtos que nós fizemos. E muita coisa tu vende no e-commerce, vende pelo telefone, vende pelo autoatendimento, vende, enfim, sem teu contato. Porém, uma vez por mês, eu pego e eu viajo para os estados onde nós temos compradores, comerciantes, revendas, porque nada substitui e nada vai substituir o contato. Ah, beleza, tu vende, ótimo, mas tu tem que estar presente. O aperto de mão, o olhar, o conhecer, o trocar uma ideia, levar uma amostra, isso, ele disse, eu acho que isso nunca vai mudar. Né? As relações comerciais sem o e-commerce, realmente elas não vão mais acontecer. Agora, o contato, ele é muito importante, né? Com toda certeza. Mesmo que seja no WhatsApp, por exemplo. Ainda mais vinho, né, cara? O cara tem que provar, porque, assim, tem que degustar. E como é que tu vai passar uma sensação pro cliente? Como é que tu vai explicar o que seria um vinho? Só a palavra escrita é muito... Por mais que, vamos lá, eu vou criar um canal no YouTube e aí eu vou falar a cada um dia, 2 dias, eu vou falar sobre determinado vinho, determinada ou Merlot, Malbec, enfim. Mas tu não vai conseguir passar essa coisa ao vivo de um vinho, até porque vender vinho, cara, vender um vinho mais barato, que tu tá competindo por preço, é mais fácil, óbvio. Mas um vinho, quando já começa de uma alta gama, com valor agregado, não é tão simples tu fazer uma venda. Pois é. Eu já cheguei a fazer venda de 20 mil lá na loja, 20, 25 mil, pra fazer Pix. Pra fora. Entendeu? Mas não é tão simples. E a pessoa quer a tua ajuda. E eu também, nesse sentido, eu tô sempre escutando sommelier, amigos, clientes da loja, eu não posso parar e só achar que eu sei quais são os melhores vinhos para a loja. Todo dia eu peço indicação de vinícola nova, de importadora nova, porque eu tenho que me adequar ao que o cliente quer. Além da administração, tu faz a venda também. Também. Conversa pelo telefone com o cara, trocar uma ideia. E tu tem muito disso do cara querer saber. Ele viu o vinho no site, né? Vai ter o endereço aí também. Ele viu o vinho no site e aí ele quer saber um pouco mais do vinho. Ele te liga, ou posso te ligar? Manda WhatsApp, ou liga, enfim. Ângelo, e aí, o que tu achou? Tu tomou, não tomou? Legal. Então tem muito disso. Mas tem cliente novo que faz isso ou é cliente já fiel, assim? Os dois. É. Mesmo o cara que é especialista em vinho, que é um bom entusiasta no vinho, pede opinião. E aí tu tem que conhecer, porque se tu não conhecer, deu, né? O melhor jeito de conhecer é um só. E tu fez curso pra isso, cara? Foi fazer curso de sommelier? Foi fazer curso eu leio bastante. Sommelier que se diz? Eu leio bastante, enfim. Mas curso técnico ou específico eu não fiz. Porém, eu acredito que, assim como na formação de administração, o melhor jeito de tu aprender é um só. É conversando com quem tá no meio e degustando. Não existe outra maneira. E quando eu degusto em casa sozinho, que eu tô olhando um rótulo, enfim, eu geralmente pego a ficha técnica desse rótulo, eu dou uma olhada, esse rótulo... Tu manda uns lá pra casa pra mim, te dizendo, esse aqui eu não conheço nada, mas esse aqui é bom. Entendeu? Pra poder até
nessa parte mais técnica. Aham. Tem taninos, ele não tem, ele é mais adocicado, ele é mais aveludado. Então, porque tu precisa passar de uma maneira simples para o consumidor um produto que é teoricamente mais técnico, que tem algumas particularidades, né? Que não é simplesmente, esse aqui é um vinho mais tinto, não. Uhum. Sim, não, tu tem que conhecer, Entendeu? né? O cara Então, vai ver logo se tu não conhece, né? exatamente. Claro que não é todo rótulo que eu vou me lembrar, óbvio. Mas na maioria dos casos eu preciso, eu, inclusive faço anotações. Então, acabou indo para para não virar especialista, mas gostar do mundo dos vinhos, empreender no mundo dos vinhos, entendeu? Com a loja melhorada, o e-commerce e agora mais uma reforma que vai ser aí mais um outro empreendimento para as pessoas poderem ir lá degustar os vinhos. Hoje tu não faz isso, essas degustações. Ou faz uma coisa mais para um amigo, alguém É mais. isso. Hoje a gente até tem algumas degustações eventuais a cada 2 meses, né? Para mais amigos, conhecidos, clientes. Mas a ideia é que possam ir numa casa de 100 anos, degustar um bom vinho, diversos rótulos, com um preço atrativo, um preço justo, uma carne bacana. Tem muitas confrarias que fazem isso Bastante hoje, confraria. né? Então, esse é Participa de alguma confraria? Não. Não, porém, eu sempre me reúno com alguns Legal. participantes de confrarias. Certo. E Entendeu? qual é a opinião deles? Porque esses conhecem, né? O Exatamente. que eles dizem, cara? É excepcional. É. Essa tua ideia, Angelo. Legal, cara. Porque nós queremos um lugar, um local onde a gente se sinta em casa, assim como eu me sinto quando eu venho aqui degustar contigo dentro da adega. E esse local que tu tá criando, ele vai ter a degustação dos vinhos e tu vai ter lá uma cozinha para fazer um... Vai ter, fazer uma carne. Porque a ideia é tipo uma parrilla, enfim, porque carne harmoniza muito bem com vinho. Massas. Vai ser junto do Vai comércio ser ali. junto. Lá. Vai ser uma extensão. Entendeu? Porque a ideia é cresce todos os pilares da empresa. Certo. Até porque eu não preciso parar a distribuição para aumentar a loja de vinhos, para aumentar o e-commerce, para aumentar a gama de produtos. Aí a ideia é justamente fortalecer. Porque é aquela premissa. É o mesmo CNPJ, é o mesmo empreendimento? Mas são braços diferentes que te dão rendas diferentes. Hoje um restaurante vai ter, a maioria vai ter delivery, teleentrega e vai ter o consumo lá. Mas por que não, daqui a pouco a minha cozinha é boa? Por que eu não posso fazer uma comida congelada para vender? Claro. Por que eu não posso explorar eventos? Então... Vai agregar, né? O cara vai lá, vai comprar o vinho, tem uma massa, tem um... Exatamente. Então, precisa sempre estar pensando o que eu vou fazer para aumentar o meu faturamento, porém com uma rentabilidade bacana. Não adianta só aumentar o faturamento e queimar a margem para sobreviver. Não, esse não é... O propósito não tem que ser de nenhum empreendedor aí. Não. E eu vejo muita gente fazendo isso. Quando tu entrou ali, cara, eu lembro que tinha muito senhor funcionário mais antigo que ajuda. Esse pessoal permaneceu? Muitos ou não, alguns? Alguns até 2 anos atrás, quando veio a pandemia. Estavam lá. Estavam lá. Daí a gente teve que demitir. Cara, mas e antes essa turma ainda dizia, por que esse louco aí tá querendo mudar Mais tudo ou aqui? menos, sim. Queria ter matado. Porque assim, eu comecei Imagina, a mudar... cara. Cara, Porque uma coisa tá o sogro, beleza? Mas os funcionários... cara, não é tão simples. Tinha funcionário lá de 20 anos, eu acho. Tinha desde 40, Desde que quase começou. entendeu? E aí, tu querer mudar, inclusive, a cabeça dos funcionários não é tão simples. Pois é. Porém, passou uns meses, não, Ângelo, tá melhor assim. Então, vamos seguir assim. Em frente. Em frente. Não que a pessoa seja o senhor da razão, não. Mas tem coisas básicas, simples, que às vezes fazem uma diferença incrível. E aí que a gente vai melhorando o dia a dia. Certo. Só que só com a visão de cima. Se ficar focado só no operacional do dia a dia, só vai trabalhar, e aí tu não consegue expandir, tu não consegue ter outros olhares. Mas dá pra ver que tu faz isso, né, cara? Porque
É aquela história, foi lá, tal, para dar uma melhorada no negócio, aí depois agregou o vinho, aí depois agregou a degustação, agora já está abrindo um espaço para degustação, ou seja, não ficou, abriu e-commerce, né? Não ficou no feijão com arroz. Isso dá para ver que tu tem essa visão, né? Não, a gente não pode. Até brinquei, é a síndrome do acadelamento. Tu não pode se acadelar nas adversidades. Não, não é fazer loucura, mas A cadelar para quem não vai recuar, né? Ficar com medo, não posso tremer. ficar atrás da trincheira e não posso. Eu preciso planejar como eu vou sair da trincheira, como eu vou fazer para melhorar. Eu preciso fazer isso. Porque começa desde coisas básicas. Uniforme, atendimento. E o pessoal reclama, não tem gente para contratar, não sei o que, não sei o que. Tu tem quantos funcionários você tem lá hoje? Tem 8 funcionários. Né? E antes da pandemia tinha 12. Então, quer dizer, nós reduzimos 4 funcionários, nós dobramos o faturamento com menos pessoas. Isso são adequações de processos. Não é tão simples que aconteça isso. Não é tão simples. Mas dá para fazer. Dá para fazer. E é melhor tu ter uma equipe mais enxuta, mas ter uma remuneração um pouquinho maior do que ter vários que não condizem com a cultura da empresa. Qualificar bem esses entendeu? Que tu tem, né? Inclusive, não é tão simples. Eu entrevistei alguns, né, para colocar como sommelier na loja. Enfim, não é tão simples de tu achar um profissional que já não esteja empregado. O que eu precisei fazer? Cara, eu preciso ensinar os 2 guri que ficam comigo aí na frente da loja. Cara, vou visitar, vou levar eles em vinícola. Conhecer. Dar um conhecimentozinho básico para pelo menos se defender. Quando eu não consigo atender junto com os guris, entendeu? Até conseguir contratar alguém. E aí que vem a outra etapa. Por que eu não formo também? E por que eu não doutrino alguns possíveis funcionários que eu tenho naquela área que eu sei que pode dar certo? O empresário tem que ter esse feeling também. Cara, o cara tá aqui, o funcionário não tá bacana nesse aqui. É o que eu vi em loja planejado. Mas loja de imóvel planejado, um bom vendedor nem sempre vai ser um bom gerente. Às vezes tu vai perder os dois. Certo. E aí que o empresário tem que olhar de cima, não só no operacional. Nós vamos falar depois da tua mentoria, tá? Mas eu queria te pedir uma coisa. Tu falou que tu começou com vinhos com rótulos nacionais. Hoje são rótulos do mundo todo? Como é que é? Tem muito focado aqui? É rótulo da Europa? Ou Hoje a gente tem bastante rótulo aqui ainda, né? Porque ainda da região. A gente prestigia. E é o que tu mais vende ou não? Depende do cliente. Depende muito do cliente. Turista. Porque, cara, a gente pensa assim, né? É Bento. Bento vai vender vinho de Bento, né? De Bento Gonçalves. A gente é muito bairrista nessas coisas, né? Mas eu acho que tem muita gente que toma vinho. Aqui, inclusive, que toma vinho de fora, né? Turista é o que mais compra. Vinho nacional. Assim, vem pra cá por Não isso. tem. E é onde a gente vende os vinhos com alto valor das vinícolas daqui. Consegue agregar valor. Infelizmente. Eu vou te cortando aqui para mim entender. Muitos não compram por exemplo, na vinícola, compram contigo. Pelo atendimento, pela proximidade. O valor às vezes é um pouquinho mais baixo do que na vinícola, que a gente tem uma parceria bacana com legal. vinícolas, enfim. Bacana. Mas ainda tem muito essa barreira de investir num vinho um pouco mais agregado, nacional. Porque, sabe, o importado é melhor. Mas o nosso vinho melhorou muito. Tem algumas vinícolas aí que são referências mundiais hoje. Entendeu? Então, não é mais aquele vinho que nós tínhamos aí há 20 anos atrás, que era o vinho de garrafão. Não é mais isso. Melhorou muito. Não é tão simples achar um vinho bom hoje. Que, infelizmente, é muito aumento na matéria-prima, aumento em todos os setores. Então, claro que o vinho importado em certas situações fica mais competitivo e um valor agregado melhor do que o nacional. Porém, eu acho que precisa valorizar o nacional também. Tem que ser valorizado. E como é que eu não vou valorizar o cara que compra água comigo para distribuir na vinícola para os turistas? Como é que eu não vou
Valorizar o cara que me entrega as amostras, que tá comigo no dia a dia, é impossível. Então eu tenho que ter, eu sempre foquei nisso. Sempre nos negócios aí que a gente faz o ganha-ganha. Eu não... Aquilo que nós falamos no começo, né? Exatamente. O cara me ajudou, tenho que retribuir de alguma forma. Eu preciso ajudar. Retribuir de alguma forma. Eu preciso ajudar. O dono lá, eu até brinco, o dono da Coca-Cola já é bilionário. Nós não. A gente tá aí no dia a dia. Então eu preciso focar e dar prioridade para esse tipo de situação. Por que eu vou comprar numa rede aí de mercado que o dono já tá bacana, já tem faturamento, tá estabilizado? Não, eu gosto de ir no mercado pequeno, eu gosto de valorizar o cara que tá do lado igual nós. Eu gosto disso. E eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais o cara que tá aí no dia a dia. Pequeno e médio empresário no Brasil é 70% do PIB. Pois é, bem isso mesmo, cara. Tem que, como tu falou, ganha-ganha, né? Cara, e essa vivência, essa mudança, Italínia, sushi, loja de vinhos, distribuidora, aí tu tava lá e hoje tu tá desenvolvendo uma mentoria para pequenos e médios empresários, Exatamente, é isso? Mas se o grande empresário quiser ser mentorado, não tem problema. Não tem problema. Tá. Como é que é isso? Como é que surgiu esse teu, despertou isso? Vou fazer alguma coisa diferente? Tá escrevendo? Como é que funciona? Desde que eu tinha uns 14, 15 anos, eu tinha a ideia e eu sempre achei bacana de professor. Tu gostava? Eu gostaria de... Quero ser professor. Eu ia te pedir, cara, na infância, como que tu pensava? Na infância até não era, mas quando na adolescência, na adolescência, porque eu achava legal. Eu acho interessante professor universitário, enfim. Porque teoricamente ele é um mestre que entende um pouco mais dos alunos. Básico, né? A minha ideia, cara, um dia eu quero ser professor universitário. Só que, foi passando os anos, enfim, não que eu fui perdendo essa vontade. Mas, para tu ser professor hoje numa universidade, tu tem que ter mestrado ou doutorado, enfim. E aí eu tenho 32, mas aí eu já tenho filho pequeno. Eu não daria foco e prioridade se eu fosse fazer um mestrado hoje. Praticamente, negócio, não que é impossível. Família, filho, né? esposa, Mas já. eu preciso dar prioridades. Onde eu ganho grana? Tem que focar minha energia nisso. Minha família. Preciso focar energia nisso. Então, tu é jovem, 32, poxa vida. Dá pra fazer muita coisa, né? Deus. Mas o meu foco, a energia agora é total nisso. Porque eu quero expandir mais a empresa. Nós temos aí um plano, né? Alguns no futuro próximo aí. Então a ideia é o quê? Hoje, com a internet, eu vejo muita gente passando conhecimento sem ter conhecimento. E cobrando, tu vê cada coisa aí, cara. E cobrando fortuna. É verdade. Mas eu vivenciei já desde os 17 na área comercial. Já botei 3 empresas, 4 empresas agora, entendeu? Comecei um e-commerce, parei com a pandemia, enfim. Tu precisa avaliar, inclusive, quando é hora de parar. Um tempo e tal. Entendeu? Recuar. Aí, vamos de novo. A gente voltou com o e-commerce. Então, o que eu preciso, o que eu faço no meu dia a dia para sobreviver, para aumentar a margem, para ter rentabilidade, questão tributária. A maioria das pessoas, de quem vai empreender, não tem uma noção básica. E aí, às vezes, eu vou assistir uma palestra lá de um figurão, de um diretor de uma empresa da Americanas, por exemplo. O cara nunca botou a mão na massa. Nunca pagou um boleto. Ele nunca abriu a loja, nunca fez nada, digamos assim, de uma empresa pequena. Ele tem a vivência, sim. Eu não vou tirar o mérito da pessoa que tá lá hoje, de um grande diretor. Mas o cara que começou a empresa é que a visão, é esse cara que tu vai aprender alguma coisa. Entendeu? Então, e a minha ideia até pela história, né? É aquilo que eu falo do podcast aqui, cara, eu gosto muito, tenho certeza que muita gente que assiste gosta de conhecer a história, da dificuldade, da superação, do que fez para melhorar uma situação, e é isso que tu tá dizendo, né? Entendeu? Então, o que a gente faz durante o dia? Basicamente vai ser a mentoria, consultoria, né? Tô desenvolvendo aí os 2 módulos, porque a mentoria é o cara que quer estar não 24 horas, mas também dá para ser. Porque eu gosto de ver e eu gosto de ajudar quem quer ser ajudado. Começo dessa premissa.
Até porque, cara, tu quer investir? Então tá, então vamos fazer. Porque não adianta... de graça eu já fiz, o cara não valorizou. De ajudar e eu ver o que estava errado, passar e não fazer. E eu sabia que aquilo ia dar certo. Porque eu já tinha testado em outros Era no negócios. teu ramo ou em outro ramo? Entendeu? Não, era outro ramo. Outro ramo. Outro ramo. E eu sabia o que ia dar. Mas, tudo bem. Então, a partir de... E era um cara mais amigo teu? né? Sabe como é que é? Bah, eu quero ajudar os amigos, isso aí. não sei o quê. Faz isso, tá. Vai. Entendeu? Mas aí os amigos, tem certo amigo que não valoriza o que tu tá fazendo por ele, entendeu? Mas, né, enfim. Então, eu desenvolvo um programa com módulos, né, ao vivo. Não é aquela coisa gravada, entendeu? Eu, na consultoria, principalmente, eu preciso entrar junto. Daqui a pouco vamos avaliar custo, vamos avaliar o que dá para fazer. É individualizado. a A gente consultoria pode, faz exatamente. individualizado. Claro que o valor agregado é um pouco maior, óbvio, mas eu consigo passar a minha expertise para um cara que está começando. Certo. Às vezes é difícil, Ângelo, eu não tenho essa grana, ou não, é mais difícil para investir, enfim, desenvolver isso. Tudo bem, eu vou te ajudar, do mesmo jeito. Tem vezes que eu ajudo e dá certo, Ângelo, deu certo, vamos lá, vamos continuar, vamos fazer, então vamos. Certo. Porque eu já passei dificuldades Qual é a diferença, cara, de mentoria e consultoria? Tem diferença? Tem. A mentoria para grupos, né? Até, por exemplo, 20 pessoas, 20 10 pessoas, 10 pessoas, Até 3 quantas pessoas. Aí, depende. Hoje, como é um negócio recente, então a gente está se adaptando à realidade, enfim, como que o pessoal Certo. tá nos questionando e tá querendo fazer o trabalho. Mas a mentoria, eu entendo sim que é mais individualizado, porque as dores específicas daquela pessoa, daquele empreendimento, daquele local. Na mentoria. Por exemplo, o Scúcio vai me procurar, Ângelo, não tá deslanchando. Tem aqui Faz quanto tempo tá fazendo isso, cara? Faz uns 6 meses. E tá já aparecendo cliente, contato, indicação de quem já fez? O pessoal é muito parecido com a questão da Coca-Cola. Eu vou comprar da Coca porque é um pouquinho mais barato. Tá bom. Mas eu preciso valorizar quem tá do meu lado. Por que eu vou, às vezes, pagar 10 mil reais numa palestra de 1 dia, 2 dias, lá com 1.500 pessoas, que no final eu não vou aprender nada. Ninguém salva negócio ou muda a mentalidade em 2 dias. Minha cabeça é essa. Tu pode sim aperfeiçoar e ter alguns insights, mas não é a coisa de quem vai estar 2 meses contigo no teu negócio para fazer acontecer. Entendeu? Então, tu também precisa valorizar quem tá aqui. E não é simplesmente, eu só preciso escutar o cara que fatura 100 milhões no mês. Não. Pô. Não é porque tu fatura 50 que tu não é um cara de sucesso. Mas tu faturar 50 com uma margem bacana, com uma rentabilidade legal, pô, tu é sucesso total. Pois é. Tu não tá devendo sucesso. Tá fazendo o negócio acontecer. Excelente. Então, nessa questão é que valorizar, inclusive, não porque eu tenho que valorizar o Ângelo, não. Eu tenho que valorizar pessoas que eu conheço. Eu preciso pedir conselhos para quem já tá melhor que eu. Então, eu, inclusive, peço hoje para alguns amigos aí que têm clínicas, enfim. Cara, o que tu faz? Deixa eu participar junto, hein? Porque eu gosto de estar com esse conhecimento novo. Pois é. Principalmente na área de atendimento. E tu sabe, cara, que a visão que eu tenho, né, de uma mentoria é que, claro, tu tem alguns conceitos padrão, mas muito da mentoria é a experiência pessoal. É o que tu vivenciou como empresário, é o que tu fez como empresário, é a forma como tu superou uma dificuldade, né? A mentoria tem muito disso. É aquela velha história, eu digo, da jurisprudência, né? Uma coisa, tá lá, a lei posta e tal, e aí vem um juiz, ele interpreta a lei de um jeito e aquilo vira jurisprudência e passa a valer, né? E ali é a mesma coisa, a tua experiência, ela vai se moldar muito melhor a uma fórmula que já existia, né? A uma dificuldade que tu enfrentou e eu vou ir por aqui. Então, acho que quem busca uma mentoria busca muito isso, né? Do diferencial, né? Exatamente. Aquela coisa, aquele tipo de negócio ficar atrás do balcão, não existe mais.
a quitanda da esquina. O armazém, né? É Então, só esses produtos que eu tenho aqui, deu. Não, não é mais assim. Preciso escutar muito o cliente. Eu preciso escutar para melhorar o negócio. Entendeu? Inclusive, todo negócio, tu precisa conversar com teus principais clientes. Bah, o que eu preciso melhorar? O que dá para melhorar? O que tu tá achando da nossa logística, da entrega, prazo de pagamento? O que dá para melhorar? Então eu preciso escutar, eu preciso conversar. E eu sou meio chato nessa questão aí, porque eu pergunto toda semana para no mínimo 100 clientes. Ô meu, como é que tá? Fala aí pra mim, o que dá pra melhorar? Cara, tu não comprou mais tal coisa, por quê? Tá com preço diferente, o que dá pra nós fazer? Então, essa é a cabeça que um empresário tem que ter hoje, na questão de o que eu posso fazer para melhorar todo dia a minha empresa. Não é grandes mudanças que vão acontecer da noite pro dia, mas pequenas mudanças todo dia é a melhor coisa que tem. pois é. Sem dúvida alguma. Sabe que a minha sogra, ela tem um bar, né? A famosa bodega. Vende cachaça, vende cerveja, vende... Tá o básico e tem um armazenzinho junto ali, né? E tu vê, eles mesmos sem perceber, eles fazem isso, porque às vezes eu converso com ela me diz, esse produto aí não roda, eu tenho que pegar esse aqui. Pegou da experiência, que não roda. Ela, por exemplo, serve almoço lá, né, para 2 ou 3 caras todos os dias, né, que trabalham numa empresa do lado. E ela também, como é que tá a comida? Tem que mudar tal coisa. Ela sabe que o cara não gosta daquilo, ela vai, sabe, vai se moldando conforme a necessidade do cliente, mesmo sendo uma, como se diz popularmente, uma bodega. Como é que o cara que quer ter sucesso, que tem uma grande empresa, uma média, uma pequena empresa, que vende vinhos ou que vende qualquer outra coisa, não vai entender o cliente, não vai buscar compreender o que o cliente quer para ele poder oferecer aquilo que o cliente quer, né? E o que a gente vê é que tu teve essa visão muito cedo, né? De melhorar, de empreender, de buscar o seu diferencial. Hoje eu vejo muito isso, principalmente o pequeno comércio médio é muito mais fácil de tu moldar e mudar em semanas. Uma indústria já é muito mais amarrado e é a questão de querer botar, eu tenho X clientes, eu vou botar isso aqui neles e acabou. Essa visão, inclusive, também eu entendo que tem que mudar. Claro que quem sou eu para dar o conselho para quem, né, já tem uma certa gama de clientes. Mas eu entendo que se tu não mudar, alguém vai vir diferente e vai mudar. Porque o cliente não é mais o mesmo como era uma vez. Uma vez, inclusive o Pedro, meu sogro, fala: nós tínhamos aí 3 tipos de cerveja. Antártica. Pois é, cara. Pois é. Serra Malte. Serra Malte. Não sei o quê. E hoje não. Hoje não. Hoje tem 15 tipos de cerveja. É lata, é latão, é vidro, é 600, é long neck, entendeu? Tem de tudo. E aí eu não vou ter para todo o público. Claro que não adianta tu querer ter todos os tipos de marca, tudo, mas tem que ter um mix. Eu preciso ter um mix bacana para atender uma gama bacana, para atender 80%. Não vou atender o 100, mas 80%. E aí que... E ele vê isso hoje. Vê. Não, vê. Demorou um pouquinho. Demorou, mas percebe que... Porque a gente precisa... Uma vez, os bares, restaurantes vendiam o quê? Era tudo 600 ml, por exemplo. Hoje não. Hoje, com a história da long neck, joga fora e deu. Então, vende muito long neck. O próprio Red Bull, enfim, tem muitos produtos que a gente não tinha lá dentro. Que a logística, por exemplo, uma garrafa 600 que voltar... Dá trabalho. Logística, isso aí é uma loucura, né? Dá trabalho, não é simples. Mas tem uma coisa que está mudando de novo nas indústrias, que é, por exemplo, uma vez a long neck era descartável. Hoje desenvolveu e vai ser retornável. Olha só. Vai ser retornável. Porque tem a questão também da matéria-prima, né? Do vidro e tal, da questão da América Latina é uma fábrica. Meio ambiente, a questão ambiental. Uma fábrica grande que produz vidro para todo mundo. Para todo mundo. Entrega para as vinícolas, entrega para não sei o que, entrega. Dá mais trabalho. Teve uma época, tempos atrás, inclusive, que deu problema, que não tinha garrafa, não tinha. Exatamente. Faltou. Aí o que isso inflacionou o valor do produto. Porque vou ter que comprar de fora, vou ter que mudar a embalagem, e aí o pessoal sofreu. Inclusive, se tu for pensar, é difícil tu retornar uma garrafa de vinho. Mas tem garrafa de 30, 40, 50 reais. Cara, tu sabe,
eu tinha um tio meu, já é falecido, isso nos anos 91, 92, 89 até 94, por aí. Ele criou a vida dele, ele ganhou muito dinheiro na vida dele. O que ele fazia? Ele morava em Chapecó, ele buscava as garrafas de vinho aqui na região, que já estavam no lixo, né? Ele recolhia no lixão, lá em Chapecó, lá e aqui, até aqui em Bento também, fazia digamos assim, estocava essas garrafas e revendia para as próprias vinícolas. Durante muito tempo foi isso. Fez isso e ganhou muito dinheiro. No lixão de Chapecó, ele pagava pessoas para estarem lá, recolher as garrafas de lixo e descia carretas para baixo de garrafa suja, tal. E aí tinha que fazer todo o processo de higienização. Eu acho até que as vinícolas faziam esse processo aí na época, né? E foi um período que ele ganhou muito dinheiro com isso. Agora que tu tocou no assunto de retornar o vinho, eu me lembro que isso tinha muito. Não tinha muito essa história de garrafa nova. Claro que tinha, mas tinha muito da garrafa usada que era reutilizada. Eu acredito que deveria essa consciência. Para mim, eu sempre falo, esse negócio de latão e latim, não sei o que, isso aí vai... É muito lixo que se produz. Muito. O PET. O PET, a própria garrafa. A gente vende lá, sei lá quantas unidades, milhões por mês de garrafinha PET. Cara, mas isso aí vai tudo aonde, meu? É isso aí. Então, uma parte vai para reciclagem, mas muita coisa não vai. Vai pro lixo, vai pro lixão, vai pro... É mais caro, óbvio, tu trabalhar com vidro retornável, porém, se for pensar na questão de sustentabilidade, é muito melhor. Exato. E o gosto de tomar no vidro do que na PET, é diferente, no né, alumínio, cara? A conservação já é diferente. A conservação é outra. Tem coisas, né, cara? Agora tu vê, né? O ser humano, às vezes, tem coisas, tudo bem, a sustentabilidade e tal. Aí eu vejo fazendo propaganda pro canudinho. Cara, e a garrafa PET, o alumínio... Que não recicla 100%. Exatamente, então, sabe? O vidro às tu vezes consegue reciclar 100%. Tu segura um boi e passa a boiada toda do lado, né? Isso aí que tu falou é uma coisa que realmente... Garrafa de vinho, garrafa de vidro, garrafa de refrigerante, muita coisa é PET. Estão fazendo até vinho em latinha de alumínio agora, cara. Eu nunca tomei, mas deve ser uma coisa assim, ó. É no vidro e pra mim acabou. Espumante, em garrafa em lata de assim, uma tendência, enfim, pros jovens, não sei o que, beira da praia, ok. Na festa, na beira da praia. Mas nada vai substituir. Pô, tu tem um trabalho inteiro. Vinhos de 5 anos que teve amadurecimento de 60 meses. Barrica de carvalho. E sabe, então, ficou 24 meses em barrica. Daí ficou mais um ano na garrafa, lá adormecida. Dentro de uma lata de alumínio. Possível. Não condiz. Tu vende lá? A gente até tem que ter, né? Porque os clientes pedem, né? Mas assim, não é o nosso foco. Eu acredito que não vai. Claro que é o produto jovem, né? O frisantezinho, docinho, pra galerinha, sabe? Aquela coisa, ponto. Agora, para ser trabalhado, para substituir o vidro, não vai acontecer. Não tem como acontecer. Impossível. Não, a gente não vê isso. Até por uma questão de sustentabilidade, aquilo que tu falou, eu acho que o vidro, essa história tem que ser novinho e tal, eu acho que isso vai com o tempo vai mudar. Tu voltar a reutilizar a garrafa. Claro que é aquela história, tu envolve um processo de lavagem, higienização, né? Não é tão simples. Né? Mas, cara, matéria-prima, até quando nós vamos ter matéria-prima? Uma hora vai ficar escasso. Pois é, verdade. A gente colocar na fogueira. Eu tenho lá, sei lá, 50 mil reais, sobrou, guardei e tal, tava trabalhando numa empresa, tava com vida tranquila e tal, saí da empresa, sobrou esse dinheiro e eu vi que o Ângelo dá mentoria, dá consultoria, mas eu não quero ir no Sebrae, porque Sebrae eu não conheço ninguém, não sei como é que é, e o Ângelo eu conheço, eu vi que ele tá fazendo um negócio. Se o cara chegar pra ti assim e disser, Ângelo, eu tenho uma grana aí, cara, tenho 40, 50 mil, quero botar um negócio, né? Tu topa um desafio desse para uma pessoa que te procurar dessa forma? Eu topo. É. Não pode ser que assim,
Eu preciso primeiro saber qual que é o nicho, qual que é o Mas aí que segmento. tá, e se o cara chegar e não tem ideia Não nenhuma, tem ideia nenhuma. Não, cara, eu vou dar algumas ideias. Aham. O que eu enxergo hoje, que eu analiso, que eu vejo que é um potencial ganho se ele fizer da maneira correta. Certo. Claro que eu vou ver se a pessoa tem o perfil, inclusive, para empreender e ser um autônomo. Porque daqui a pouco eu vou dizer para a pessoa, cara, esses 50 é difícil começar qualquer negócio, né? Sim, daqui a pouco não é 50, é 100, sei Né? lá. Depende, né? Mas enfim, cara, talvez se tu não gosta de ter funcionários, tu não gosta de te relacionar com pessoas, talvez o teu perfil não vai ser Não empreender, seja isso aí. de ter um negócio físico ou online que seja, mas talvez ser um autônomo. Pensa comigo, daqui a pouco tu começou numa empresa porque tu precisava, tu trabalhando lá no comercial, fui demitido, eu pedi pra sair, tenho a grana guardada, mas o meu sonho era sempre gostei de mexer com elétrica. Cara, vai ser eletricista, meu. O mundo tá carente Mão de obra, né? de mão de obra Até de qualificada, pedreiro, entendeu? enfim, carpinteiro, hoje em dia, cara, é difícil encontrar. É difícil, não é simples. Então, não é toda pessoa que vai empreender e vai dar certo. E se eu pudesse dar conselhos para as pessoas que começaram negócios que eu olhava, eu já dizia, não vai dar Não certo. vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Não coloca a tua grana aí. E o que a gente mais vê é pessoas despreparadas, não é nem desqualificadas, é despreparadas para enfrentar o mundo canibalista nessa questão de empreender. Não é simples. Não é simples. Porque hoje, eu vou botar um negócio de X. Teoricamente, o sushi foi com 25 mil. Claro, foi há 7 anos atrás. Cara, mas eu vou botar um de X aqui embaixo, né? Vou botar aqui. Vou comprar uma chapa, uma coifa, cara, com 15 Umas mil. mesinhas, Umas mesinhas, nem só delivery, com 15 mil. Sim, é, Pode ser que dê certo, se tu souber fazer. claro. Mas pode ser que não. Então, tu quer tá de manhã e de noite, de meio-dia e de noite, de meio-dia e de noite, no ramo da alimentação, que teoricamente é o que precisa um investimento mais baixo para um delivery. E o X, o cachorro-quente, quantos que tu... Tem um monte, tem. Mas se fizer bem feito com um valor bacana, vai dar certo. E tem que ter a noção de que isso aí também envolve uma certa logística, né, cara? Porque não adianta fazer o lanche bonitão, embalagem bonita, né? E aí botou no motoboy, o motoboy vai saltando o quebra-mola, vai subindo, vai chegar lá uma porcaria, né? Que tem isso também, a logística, tem todo um... Aí eu falei, né? Faz um X bacana, mas tu não tem uma boa apresentação, cara. Tu não tem uma embalagem bacana. Aí é isso. Tu não tem a tua logo, tu não tem... Não é bacana. A pessoa não tá assemelhando e não tá fixando a tua marca no dia a dia dela. Tu sabe que eu te pedi isso o cara tem uma grana e tal, porque nós falamos no início aquilo que tu me disse, né? Muito negócio que abre, fecha, ou muito negócio que abriu, fechou. Porque muitas vezes o cara tinha lá, foi demitido na pandemia, por exemplo, sobrou uma grana, vou fazer o negócio. No começo foi, e depois desandou, né? E quantos casos nós vemos de gente que investe, e aí nós estamos falando de 50 mil, às vezes... Dinheiro da vida. Quantias gigantescas de dinheiro e vai tudo pelo ralo, né? E não dá certo, cara. E às vezes tu diz, pô, mas olha só que lugar bacana, que prédio bonito, que produto legal. Às vezes faltou outra coisa, faltou um bom atendimento, faltou uma boa logística de entrega, faltou uma série de outros fatores que não era só o dinheiro, né? Exatamente. Nós tínhamos o e-commerce antes da pandemia. Veio a pandemia, de 3, 4 lojas virtuais que tinha em Bento, foi para acho que 20. Só em Bento. Nessa área de vinhos. Nessa área de vinhos e espumantes especificamente. Porque a maioria é o quê? Eu vou lançar a loja, não preciso ter estoque, eu mando vir no dia seguinte. Mas não é assim. Você precisa ter investimento para o Google, uma agência de marketing, precisa ter uma série produzir um material para divulgar. Tu precisa ter uma reserva aí também e ter a grana para investir, porque senão tu não vai aguentar. Por mais que não precisa ter investimento na hora. Mas, se tu não tiver o investimento para rodar, tu vai fechar o negócio e acabou, ponto. Aí o que eu falei na empresa? Eu vou baixar o e-commerce, eu já tinha gasto mais de 50, 60 mil
para fazer um negócio legal, um e-commerce que eu me agradei, que eu gostei, eu preferi baixar, mesmo faturando no sexto mês 75 mil, né? Teoricamente sozinho, porque a ideia era minha, a ideia louca era minha. Então eu embalava de noite, eu comprava, eu fazia tudo. Porque tu tá no começo, tu tem que... E a entrega era transportadora, correio não? Não, correio na época não tinha. Certo. Agora até eles mudaram, agora tem. E aéreo. Tem uma embalagem específica, não é tão simples. É tão simples. Só de embalagem, a gente foi 10, 12 mil. Que eu vou ter que já ter para pegar um valor, né, nas embalagens, enfim, porque tem que ser adequada, papelão duplo, não é qualquer embalagem que para aéreo ia. Agora que tá um pouco mais flexível, né? Mas então, até nisso tu precisa pensar no negócio em si. O que eu preciso fazer pro negócio começar a rodar? E foi um ano preparando o e-commerce. Porque até subir todos os produtos, ficha técnica, não é tão simples. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí nós estávamos falando, veio a pandemia, tu disse, preciso dar uma parada, isso aqui não... Não tá porque era muito canibalismo. Muita gente. Brigando por preço, R$1, R$2. Não, para aí, vamos parar, vamos reformar a loja mais uma, vamos melhorar o portfólio de vinhos, vamos aumentar o mix de produtos, vamos melhorar a distribuição, aumentar o faturamento, vamos o físico primeiro. Depois vamos pro online de novo, que é o que a gente fez. E a gente ficou quanto tempo parado aí? Deu um ano e pouco. Um ano e pouco. Período mais forte da pandemia. E aí aumentou o custo. E aí voltou mais forte. Voltou mais forte. Aprendendo mais o mercado. Todos praticamente que começaram, todos na pandemia, todos praticamente nessa fecharam. Área aí do e-commerce. Nessa área do vinho, espumante. Exato, então. Fecharam. Teve gente até que ofereceu para comprar e-commerce pronto. Eu falei, não. O e-commerce tu tem mais na área de vinho, espumante, cerveja, essas coisas, pô. A gente até tem, alguma mas coisinha, mas não é o foco. Não é o foco. Não é, inclusive, cervejaria artesanal. Quantas que surgiram? Pô. E o que aconteceu? Conta nos dedos que as que estão ainda vivas e... Surgiu, teve um período aí, cara, que por cada mês tu viu uma cervejaria nova, né? Principalmente artesanal, né? Claro que era bacana, mas não é que nem o vinho. O vinho vai ficar. A cervejaria não. Inclusive, digamos, uma modinha. Mas a Heineken, Corona, as marcas tradicionais não deixam de vender. Claro. Então, é muito mais difícil tu competir com esses... com campeões de venda, tu começando lá o teu negócio. E aí tu vai competir por preço, e preço não é o melhor caminho para ninguém competir. Tá certo. Cara, tudo isso que tu falou se aplica muito bem à área fora da área pública, a área civil, né? Você tem lá o seu empreendimento particular, né? Um grande empreendimento, um pequeno, um médio. E na área pública, cara, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, turismo, né? Como é que tu vê o turismo aqui em Bento Gonçalves, na região, assim... como é que a gente se acadela ainda muito nessas áreas aí? Eu converso muito com o pessoal de hotel, restaurantes, o pessoal de indústria, tá? Vamos fazer um comparativo. Não gosto de comparar, mas vamos comparar Bento com Gramado. Hoje, vamos falar de restaurante especificamente. Hoje, se o turista quiser comer alguma refeição às 4 da tarde, é difícil achar. Até lanche é difícil. Começaram agora a ter, mas olha... É difícil. Agora tu vai pra Gramado, tu vai ter. Um X às 3 da tarde, por exemplo. Exatamente, é difícil. Restaurante pior ainda. Não é. Vai ter o shopping, vai ter alguns lugares específicos, mas pra Gramado tu vai ter a Via Borges ali, tem vários, né? Então, começa com essa questão básica de alimento. E turismo tem isso, né? O turista às vezes passa amanhã até meia tarde visitando, vai na vinícola, e aí ele quer comer um prato caprichado. Exatamente, e o que eu vejo. Me dá um nome ou um lugar onde tem isso hoje mesmo. No shopping, talvez? No shopping. Mas é uma refeição mais comercial, digamos assim, né? Às vezes até a gente indica, tem o Burger Brothers, tem alguns parceiros aí. Mas tu vê, uma coisa mais... Mas é mais limitada, não é tão simples para tu achar. É mais limitado. Quero, por exemplo, comer um salmão às 4 da tarde. Não vai esquece, achar. Né? Não. Em Gramado tu vai. Tu vai achar. Tu vai achar diversos pratos, diversas opções para tu
para você fazer uma refeição a qualquer hora do dia praticamente. Só que o que eu vejo, qual tem mais potencial de crescimento? É Gramado ou é Bento? Bento tem uma rota turística, tem diversas Em vinícolas. termos de belezas naturais, ninguém bate. Não tem como bater Bento. Lá tem muito a coisa produzida, Exato, né? aqui. O parque, não sei o que e tal. Aqui nós temos, poxa, olha as rotas turísticas, Caminho de Pedra, Vale dos Vinhedos, o Vale da Ferradura. Tem muita coisa, né? Eu vejo que falta um pouco de união, tá? Deixar o ego de lado e união é uma coisa, né, até pesada de falar, união entre as vinícolas, de criar roteiros, porque às vezes, cara, tem turista que passa 3 vinícolas num dia, tu nem conhece a vinícola direito, tu nem aprofundou a história. As vinícolas se unirem e criarem junto com a prefeitura, com o secretário de turismo, enfim, que seja, criar esses itinerários, sabe? Esses programas, fortalecer o negócio local, trazer. Eu vejo, até conversando com o pessoal, amigos de Santa Catarina. Cara, o cara me disse assim: Ângelo, aqui tem veleiro, final de semana, no outro tem maratona, no outro tem de ciclismo. Cara, então, eu acredito que nós tem a Fenavinho, tem diversos empreendimentos aí que dá para chamar o pessoal para trazer mais, para fazer mais. Tem muito potencial. Tem dinheiro aqui. Não pode ser hipócrita dizer não tem grana. Claro que tem. E o pessoal que vem para cá, vem com grana também. Eu acredito que falta um pouco assim, em conjunto dos órgãos para se unirem e fazer o negócio acontecer. Melhorou muito do que era uma vez, sem dúvida alguma. Mas, digamos assim, escutando, conversando com o pessoal de Gramado, a ideia deles é que o turista fique de 7 a 10 dias o plano deles, do pessoal lá. Aqui, acho que era de 2 a 3 dias, mas nós temos potencial, só de visitar todas as vinícolas, o cara fica aí 15 dias se ele quiser. Aqui tem muito aquela história, né? O cara vai para tá lá no Rio de Janeiro, né? O carioca. Vou visitar a Serra Gaúcha. Vai para onde? Gramado. Aí de lá de Gramado sai um dia um ônibus, traz a turma aqui em Bento, como tu falou, 3 vinícolas, dá aquela passada e vai embora. O dinheiro fica onde? Basicamente todo lá, hotelaria, alimentação, compra de roupa, aqui alguma coisa, mas menos, né? Menos. Entendeu? Menos. Então, E tu acha que tem falha do poder público nisso, do turismo especificamente? Nós estamos falando de turismo. eu acredito que tem que ter essa. Até porque tem não sei se é sindicatos, como é que é. É o SEG, não. Do turismo aí, que tem dos hotéis e. Né? Tem que ter essa junção. Tem que ter essa junção de criar essa consciência. Tem mais turista, tem mais arrecadação. É uma coisa. É uma empresa. Para tu manter o poder público funcionando bacana, com grana, para reverter em saúde, reverter em educação, que seja, quanto mais turista, mais indústria, quanto mais atrair mais riqueza para a cidade, excepcionalmente não tem. Cara, tu sabe que isso que tá falando, se a gente olhar os grandes roteiros ou as grandes iniciativas, vamos pegar especificamente aqui em Bento, na área do turismo, elas não partiram do poder público e continuam não partindo. Vamos lá, Caminhos de Pedra. Todo mundo sabe que Caminhos de Pedra foi uma iniciativa de um empresário daqui que começou os Caminhos de Pedra, que iniciou a ideia de fazer aquilo. O próprio Vale dos Vinhedos. Não foi o poder público que disse, vamos criar o Vale dos Vinhedos, não. Foram empresários que foram lá, as vinícolas, o produtor de uva, de vinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E muita coisa. Maratona do Vinho, que tu falou de exemplos, né, de ter eventos. Cara, a Maratona do Vinho não foi criada pelo poder público, foi criada por uma pessoa que vamos fazer a Maratona do Vinho. Então, tem muito... o poder público falha muito nisso, nas iniciativas. Aí, o que tem hoje, de parte do poder público, é o feijão com arroz, ou a roda já existe, nós só vamos fazer ela girar. Não vamos fazer... Não, tem muita coisa que pode ser feita, e é em cima disso que tu tá dizendo, cara, quanta coisa
dá para fazer, dá para inventar, dá para mudar, dá para criar roteiros. Agora tem um projeto que eu tive o prazer de conhecer do seu Tarcísio Michelon, do Hotel da Londres, Eu acho que é das mesmo. bicicletas. Exatamente. Inclusive, passa lá na frente. Pois é. Na frente da loja. Se eu tivesse na condição de gestor público, eu pego esse projeto embaixo do braço e eu vou colocar em prática, em parceria com quem teve a ideia. Essa é uma ideia fenomenal, cara, de uma via férrea que está desativada, que ninguém usa, não tem mais uso nenhum, e que poderia ser na Itália, tem trajetos assim que são fenomenais. É lindo. Então vai tudo de encontro ao que tu está dizendo, né? Sem inovação, sem olhar para frente, sem ver que naquilo ali que tu acha que tá parado, tu pode fazer alguma coisa diferente. E tem muito lugar que dá para fazer coisa diferente. Pois é. Muito lugar, e Bento dá para ser muito explorado. Já melhorou muito, bastante, muito mesmo. Até tivemos as reformas aí na Planalto, enfim, tá. Mas eu acredito que com o potencial dá para fazer muito mais. Não é simples, a gente sabe que não é simples, mas é possível, sempre é possível. Eu acho que e o turismo, geralmente ou é turismo ou é indústria. Nós temos os dois. Pode contar nos dedos aí qual que é as cidades que tem os dois juntos. E o potencial de crescer. Aqui pode fazer o polo. E a indústria é diversificada também, né? Tu vê, não é só calçadista. Cara, nós temos moveleiro, metal mecânico, né? Vinícola. A indústria do turismo, que envolve uma série de... Cara, a indústria aqui é diversificada. Inclusive, não digo só Bento, eu digo Bento, Garibaldi e Barbosa. A região toda. É criar o polo. Inclusive, até acho que tem alguma coisa aí da Zona Franca do vinho. Não sei como é que tá esse. É que envolvia a questão da redução da tributação, para quem comprasse aqui, aquela história. Né? Mas, cara, quando eu escutei isso, eu falei, nossa, sensacional. Se Manaus tem, por que a gente não pode ter também? Claro que não é tão simples, vai impactar, vai. Mas eu acredito que não é um impacto assim astronômico que não dê para fazer. E para a região, eu tenho certeza, viraria um dos destinos principais do Brasil, fazendo essa mudança. Isso aí, o mentor Ângelo Lucchesi Júnior não é só mentoria para vinícola ou para, quer dizer, para vendedor de vinho e tal, para loja de vinhos, é para tudo, inclusive para a área pública, né? Daqui a pouco os caras te ouvem aí, vão te ver. Tu tem participado de algum trade turístico? Tem muita discussão de turismo ou isso não? Tu não... Eu converso bastante com donos de vinícolas, né? Eu nunca tive essa intenção até de participar de conferências, enfim, sabe? Porque eu sou um cara meio radical às vezes e o pessoal... esse cara aí já... Assim como eu fui na loja. Não é que eu quero impor, não é que eu vou impor a minha ideia, mas né, eu gosto de ser escutado. Cara, nós temos uma questão cultural aqui que é difícil mudar e tem gente na área política ou na área privada que não aceita a ideia, não aceita o novo, ou melhor, até aceita o novo, desde que o novo venha dele. Mas se o outro me disser alguma coisa, muda aqui. Não. É aqui quem manda sou eu, a ideia é minha, e se tu não tá contente... Tchau. É isso, normal. É assim, né, cara? É assim. O seu Pedro não foi assim contigo, não. Né, cara? Mas duas cabeças, tu sabe que pensa melhor. Né? Exato. Mas tem gente que não é assim, cara. Tem muita gente que não pensa dessa forma. Né? Eu acho que infelizmente não... Cara, é muito mais fácil fazer qualquer coisa. Pois é. Dividir, muito né, mais fácil. O liderar tem muito disso, né? De tu saber dividir as coisas. Né? De tu mandar cara, se eu tiver que fazer tudo que na empresa, é impossível. Pois é. Impossível. E eu digo isso tanto no público, no privado, que seja. Tem que ser mais dinâmico. Tudo mais dinâmico. Sem muita... É que a gente sabe que não é tão simples certas coisas acontecerem, mas, né? É possível. Inclusive, quando esse projeto aí do seu Tarcísio, eu achei um negócio... Tu viu esse projeto aí? Ele veio lá na empresa. Sério, ele veio lá, ele foi lá tirar umas fotos. Eu já vi umas 2, 3 vezes, eu acho fenomenal. Ele veio lá, bateu umas fotos e daí ele comentou com os funcionários lá, que a gente tá com a ideia aí de fazer um bicicletário, não sei o quê. É que o trilho passa em cima ali por causa do viaduto, que é muito legal. Na frente, daí tu imagina isso aí.
Que fenomenal, tu pegar a bike e sair. Vai até lá eu acho que é um pouco para baixo de Veríssimo de Matos, enfim, pega uma série de túneis. Imagina isso aí. É isso aí, é muito bonito. Não sei se chegou a ver as fotos. Cara, quanto tu não movimenta? É demais, cara, é demais. O turista vai ver isso aí, nossa, é o que eu quero fazer. É isso aí. Meu Deus. E aí tem o seguinte, né, a via férrea, a declividade dela é de 2%, a inclinação é mínima. Até porque os trens tem que ter uma área plana, né? Então, a ideia é fenomenal. São ideias, né? Da inovação, da mudança, de algo que está lá inutilizado. É só para o trem. Não é só para o trem. Já que o trem não usa, nós vamos usar para outra coisa, né? E para o turismo é sensacional. Tá certo. Nós conversamos neste episódio com o Ângelo Lucchesi Júnior e foi um prazer te receber aqui, cara. Agradeço imensamente. Tem assunto para muito mais episódios. Bastante. Mas nós vamos, no decorrer do tempo, aí nós vamos conversar muito próximo, mais. Quem sabe, vamos trazer um vinho, isso aí, tá certo, cara. Foi um prazer te receber, eu te agradeço, cara, e eu passo a bola para ti finalizar, hein? Agradecer o pessoal aí que tá ouvindo, que vai tirar um tempo para nos escutar, escutar essa troca de ideias. Quiser me ligar, entrar em contato. Tem os contatos aí depois, tem todos os contatos. no descritivo. Espero vocês na loja também, para vir lá conhecer a nossa loja, conhecer o nosso atendimento, entendeu? Conversar com o Pedro aí, que tá lá sempre, já tá com 70, mas tá sempre na loja. Sempre gosta ali, de conversar com o pessoal, isso aí. entendeu? Então, prazer imenso estar aqui, conversar com o amigo Escúcio e valorizar quem me valorizou. Aí, show de bola. Se você curtiu, e tenho certeza que curtiu, vai lá, dá um curtir nesse vídeo aqui, compartilha com os amigos, com as pessoas próximas, com quem você sabe que quer empreender e que não tem uma ideia, conversa com o Ângelo, comenta, deixa o seu comentário, diz o que você achou, e é claro, ativa os sininhos das notificações para que quando este episódio ou algum outro episódio estiver disponível, você será o primeiro a ser avisado. Valeu, pessoal. Até o próximo Escúcio Cast. Um abraço.